Quantos já não ouviram que basta querer? Quantas vezes você, adulto, ouviu boatos de que o sucesso era uma questão de aplicação, de trabalhar duro e acreditar em si mesmo? Essas fórmulas circulam como provérbios populares. Se você sonha, você realiza. Basta ter foco e disciplina. Mas, quantas pessoas que possuíam talento, boas ideias ou diplomas brilhantes, de fato chegaram ao pódio do poder? O sucesso, na visão popular, é quase uma mercadoria. Basta comprá-lo com doses maciças de esforço e motivação. Porém, a frustração ronda aqueles que aplicam um esforço hercúleo e, ainda assim, não escapam da mesmice. É como se uma barreira invisível se interpusesse entre o esforço e a coroação. Nas academias do mérito, reflexos de pessoas que deram certo bombardeiam a tela. A imagem do homem que se faz por si mesmo projeta uma narrativa de que qualquer um pode chegar lá se quiser. A meritocracia, por sua vez, funciona como um espelho que muitas vezes reflete apenas a luz dos vencedores, omite a sombra dos perdedores. E assim, a crença se fortalece. Se eu ainda não venci, é porque não me esforcei o suficiente. Contudo, esse diagnóstico é superficial, porque ignora fatores profundos, predisposições psicológicas, contextos históricos, conjunturas sociais e, sobretudo, a forma como cada indivíduo lida com as condições internas que moldam seu caráter. Mesmo entre os que aparentemente chegam lá, executivos que conquistam fatias de mercado, influenciadores que bombam nas redes, ou líderes com forte claque de seguidores, permanece um vazio existencial difícil de exprimir. Não raro, o ápice do reconhecimento acaba revelando um formigueiro interior de insatisfação. Era isso mesmo que eu queria? Esse vácuo mora na percepção de que, ao alcançar o sucesso, muitas pessoas percebem que as glórias são efêmeras, as honrarias são risíveis diante da finitude humana e da insatisfação latente. Se o sucesso, para muitos, é um tremendo motor de esperança, para outros se converte em uma câmara de eco inoperante que amplifica inseguranças emocionais. Nietzsche, ao avistar essa crença popular, não caía no engano de achar que todo mundo pode de fato. Para ele, existia uma hierarquia natural de almas, uma seleção interna dos que portam o dá lá vontade de se projetar na grandeza ou de sucumbir à mediocridade. A noção de que qualquer um pode conquistar o mundo, desde que queira e faça sacrifícios, soa bem em slogans de camisetas, mas pouco se sustenta quando examinada pela lente de uma vontade de poder genuína. Porque, para Nietzsche, a vontade de poder não se resumia a desejar mais coisas, mas era antes a força vital que molda o mundo a partir de dentro de quem é capaz de sustentar tensões, conviver com a ambiguidade e suportar dores emocionais profundas sem delegar a outrem o próprio destino. Quem foi Nietzsche e suas preocupações centrais? Friedrich Wilhelm Nietzsche foi um filósofo alemão que desafiou quase todos os pilares da moralidade ocidental. Rejeitou o cristianismo, criticou o racionalismo excessivo e cantou a exaltação do Übermensch, além do homem. Nietzsche mergulhou nas profundezas do inconsciente humano, muito antes de a psicologia moderna desenvolver seus modelos. Para ele, a vida era um campo de batalhas, entre o instinto e a razão, entre a vontade de poder e a escravidão às convenções sociais. O sucesso, para Nietzsche, não era meramente uma questão de acumular riquezas ou ter reconhecimento, mas de conquistar a si mesmo, de moldar seu caráter, a ponto de criar valores próprios. No cerne de sua filosofia, Nietzsche apresentou o conceito de vontade de poder. Ele não se referia apenas a querer mais dinheiro, mais influência no sentido superficial. A vontade de poder é, na verdade, o impulso primordial que se expressa em cada ação, pensamento, criação ou destruição. Tudo o que fazemos, segundo Nietzsche, é uma tentativa de afirmar e expandir essa energia interior. A vontade de poder se manifesta na arte, na ciência, na espiritualidade, no amor e, principalmente, na maneira como assumimos riscos. Quem alcança o poder efetivamente são aqueles que conseguem dirigir esse ímpeto de forma criativa, não aqueles que simplesmente flutuam na maré das convenções. Nietzsche dividiu a moralidade em dois domínios:
a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores nasce do forte, do aristocrático, de quem tem coragem de afirmar a si mesmo. Valoriza qualidades como coragem, autoconfiança, criatividade e a capacidade de impor a própria visão. Já a moral dos escravos se origina na fraqueza e na negação da vida. Exalta a humildade, a submissão, a bondade piedosa como uma forma de exercer poder dissimulado. Algumas pessoas se contentam em seguir a moral dos escravos. Permanecem na zona de conforto de obedecer ordens, evitar conflitos, preservar a mediocridade. Outras, no entanto, nutrem a aptidão para a moral dos senhores. Desejam criar valores, romper paradigmas, conquistar espaços que pareciam inalcançáveis. São essas almas que, segundo Nietzsche, levantam a bandeira do verdadeiro poder. O Übermensch, frequentemente traduzido como além do homem ou super-homem, representa a personificação máxima da vontade de poder. Não se trata de um ser sobrenatural, mas da figura simbólica daquele que se eleva acima das moralidades prontas, desaparece com velhos valores e cria novos. O Übermensch é aquele que faz de sua própria vida e de sua própria morte uma obra de arte, que assume a dor e a alegria de uma forma autossuficiente. Em resumo, o sucesso para Nietzsche reside na capacidade de cada indivíduo criar e viver segundo seus próprios valores, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente do rebanho. Coragem para encarar a si mesmo. Nietzsche afirmava que muitos entram em conflito com sua própria sombra. A coragem aqui não é apenas física, mas moral e psicológica. Enfrentam seus impulsos sombrios sem disfarces, sem hipocrisia. Quem busca e alcança poder precisa estar disposto a reconhecer seus próprios imperfeições, os instintos que a sociedade rotula como ruins ou desviantes, e ainda assim usar essa energia interna para se converter em um criador de sentido. Essa coragem interior torna-se um diferencial radical. Enquanto a multidão finge virtude para ser aceita, o aspirante ao poder bebe da própria essência, ainda que isso doa. Capacidade de sofrer e transformar sofrimento em arte. Nietzsche valorizava amor fati, o amor ao destino, e exaltava a ideia de que o sofrimento pode servir de matéria-prima para a criação. Indivíduos que se elevam ao poder transformam suas dores, traumas e quedas em combustível criativo. Ao invés de se renderem ao ressentimento, canalizam a força contida em cada cicatriz para embasar sua visão de mundo. Isso não significa brutalidade cruel, mas sim um uso honesto e integrador de cada aperto interno. Amar a si mesmo implica também amar todas as dores que carregamos, redimensioná-las e ressignificá-las em obras, projetos e decisões ousadas. Aqueles que conseguem se impor no jogo do poder não dependem da aprovação alheia para validar suas escolhas. Nietzsche chamava de vontade de não ser influenciado, a faculdade de decidir sem precisar do aval do rebanho. Ser independente intelectualmente é questionar as certezas prontas, examinar crenças herdadas e criar um conjunto de valores que, mesmo quando confrontado com a alienação social, permanece firme. Emocionalmente, essa pessoa tolera estar só, compreende que, em momentos cruciais, há um custo de isolamento. Mas, ao contrário do indivíduo comum, não se desespera com a solidão. Convive com ela como paiol fértil de autodescoberta. A figura que nos escritos de Nietzsche se destaca é aquela que nunca se acomoda. O sucesso, em seu termo mais genuíno, está associado a um vigor interior que pulsa, um desejo contínuo de superar a própria versão de si. Quem se eleva não para. Não se trata de chegar a uma cumeada e permanecer lá celebrando o momento, mas de enxergar cada conquista como um degrau para algo ainda maior. Essa sede de autotransformação, apesar de criar angústia permanente, também alimenta um ímpeto que não se cansará enquanto houver horizontes a ultrapassar. As pessoas que alcançam o poder para Nietzsche eram aquelas que não temiam entrar na aridez da incerteza. Enquanto o rebanho busca o campo seguro da zona de conforto, o aspirante ao poder se aventura em contradições, aceita riscos radicais e vive no limiar da ambiguidade. Esse amor ao risco não é propagação de imprudência,
mas sim a disposição de abraçar o desconhecido, consciente de que a inércia prolongada leva à decadência interna. Ao enfrentar voluntariamente o incerto, fortalece a resistência psicológica, tornando-se imune à mediocridade pacificadora. Para compreender plenamente essas características, vejamos 3 figuras históricas ou culturais que exemplificam essas ideias de Nietzsche, moldando o poder a partir de suas vontades interiorizadas. Alexandre III da Macedônia, 356-323 a.C., encarna várias facetas da vontade de poder nietzschiana. Desde muito jovem, demonstrou uma coragem inata, enfrentando batalhas ao lado de seu pai. Quando o sucedeu aos 20 anos, assumiu o risco de desafiar impérios consolidados, Pérsia, Egito. Seu amor ao risco e sua ambição radical o levaram a fundar cidades por onde passava, inclusive Alexandria, no Egito, espalhando uma cultura que fundia tradições gregas e orientais. Mas Alexandre também lidava com sombras internas. Tinha crises de melancolia e era acusado de excentricidade. Bebia em excesso, sofria com questões de identidade. Sua mãe afirmava que ele era filho de Zeus. Em vez de reprimir esses conflitos, Alexandre utilizou cada impulso, a sede de glória, a impulsividade emocional, para consolidar seu império. Sua capacidade de criar novas dinâmicas culturais e fundar misturas étnicas revela a força criativa de quem se recusa a aceitar o mundo tal como se apresentava. Assim, ele ilustra a união de coragem, ambição e arte de transformar suas sombras em impulso vital. Napoleão, 1769-1821, simboliza outro exemplo poderoso. Filho de uma família nobre, mas não aristocrática, pacientes dizem que sua ascensão ao poder foi guiada por uma vontade intensa de transcender as hierarquias da velha ordem. Napoleão acreditava que seu destino era criar uma nova ordem política e jurídica, o Código Napoleônico, reconfigurando toda a estrutura da França pós-revolução. Sua independência intelectual se revela na decisão de derrubar a monarquia e se proclamar imperador aos 30 e poucos anos. Mesmo em meio a pragas de resistência e traições, ele não buscou apenas manter o poder. Reinventou a si próprio a cada obstáculo. No entanto, a sombra de sua megalomania o conduziu à queda final em Waterloo. Napoleão mostra que a vontade de poder exige autocrítica constante. Mesmo os gigantes tombam quando desconsideram as limitações e deixam-se consumir pelo próprio ímpeto. Ainda assim, sua criatividade política e militar influenciou gerações e estabeleceu normas que perduram. Mudando do campo estritamente político para o cultural, Frida Kahlo exemplifica a transformação do sofrimento em poder criativo. Diagnosticada com poliomielite na infância e posteriormente vítima de um grave acidente de bonde aos 18 anos, Frida suportou dores físicas crônicas que a impossibilitavam de ter filhos, tornando-se alvo de preconceito e isolamento. Em vez de sucumbir ao papel de vítima, ela voltava seu pincel para a própria carne exposta. Suas pinturas, autorretratos que mesclam realismo e surrealismo, trazem símbolos de sangue, de dor e de resiliência. Frida criava valores próprios ao transfigurar sua essência ferida em arte universal. Sua ambiguidade de identidades, orgulhosamente mexicana, de ascendência mestiça, e seu relacionamento turbulento com Diego Rivera revelam a força de quem aceita a própria sombra e faz dela paleta de criação. Frida não buscou governar exércitos, mas instaurou um império interior, o de uma estética que transforma a dor em beleza e que transcende até hoje. Encarar o próprio medo de não ser nietzschiano. Ao ouvir essas histórias, você pode pensar: essas personalidades são exceções distantes. Eu jamais terei esse nível de coragem. Mas Nietzsche diria que o ponto de partida é justamente reconhecer essa incerteza. Você não precisa nascer príncipe, imperador ou artista consagrado. Precisa sim acolher a inquietude. Aquela voz que diz: por que eu não? Cada vez que encaramos o próprio medo de não ser nada extraordinário, deixamos de agir em função de uma dose zero de medo. O sucesso na visão nietzschiana começa na coragem de enfrentar as sombras que sussurram
Você não é bom o suficiente. Transformar o vazio em força criativa. O vácuo existencial que sentimos quando não há um propósito claro pode ser aterrador, mas ao mesmo tempo pode servir de campo fértil para novos valores. Nietzsche exortava: crie as suas próprias estrelas, ou seja, use o vazio para projetar constelações de metas e significados que ninguém jamais desenhou. Esse movimento exige que você não busque um propósito maior pronto, mas o invente, o construa. Ao transformar o vazio em sua tela, você se torna um artista da própria trajetória. E esse é o ponto de partida de qualquer pessoa disposta a conquistar posições de poder autêntico. Se você tenta fugir da dor a qualquer custo, volta e meia descobrirá que ela retorna sob novas formas. Culpa, ansiedade, depressão. Nietzsche acreditava que, ao aceitar o sofrimento, podemos redimensioná-lo como um mestre impiedoso que ensina a resiliência. Toda vez que a ansiedade do fracasso surgir, pergunte: o que posso aprender com esse aperto no peito? Como posso usar essa inquietude para gerar força criativa? Ao remodelar a dor em lições, você se aproxima daquilo que Nietzsche chamou de amor fati, o amor ao próprio destino, com tudo de cru e de belo que ele contém. Isso, por sua vez, é requisito essencial para quem almeja o poder genuíno. Embora Nietzsche não tenha deixado etiquetas de supermercado indicando "faça isso para ter sucesso", podemos extrair de sua filosofia uma série de reflexões práticas. Não são técnicas mágicas, mas sim provocações mentais para desencadear a vontade de poder dentro de você. Reflexão. Dou os parágrafos. Sente-se diante de um espelho, literal ou metafórico. Olhe nos seus próprios olhos e pergunte em voz alta: quem sou eu quando ninguém está olhando? Quais valores escondo por medo de vergonha? Anote no caderno cada resposta que surgir. Use frases curtas, espontâneas. Quando nos submetemos ao escrutínio não filtrado, muitas crenças sociais e morais se descortinam como grilhões invisíveis. Em seguida, perguntem-se: quais dessas crenças me servem? Quais menoscabam meu potencial de criação? Nietzsche diria que essa é a etapa essencial para identificar as correntes da moral de rebanho que te impedem de avançar. Escolha uma crença limitante. Não posso falhar. Preciso agradar a todos. Não mereço sucesso. E escreva-a num papel. Ao lado, faça a contraposição. Errar é essencial para aprender. Não posso controlar a opinião alheia. Sou digníssimo de meu próprio triunfo. Repita a afirmação transformada em voz alta 5 vezes por dia. Encare o desconforto. É a prova de que a sombra interna se move, mas começa a perder o poder. Nietzsche falava da solidão voluntária como campo de florescimento da criatividade. Quando você se distancia das multidões, silencia as opiniões alheias e fica a sós consigo, ocorre uma espécie de incubação de pensamentos originais. Pergunte a si mesmo: o que emergiria de mim se eu estivesse completamente só por 24 horas? Sem celular, sem redes sociais, sem urgências externas? Se cedermos ao medo de ficar só, de sermos julgados estranhos pela sociedade, abandonamos a oportunidade de forjar valores inéditos. Reserve um dia por mês para se isolar por, ao menos, 8 horas. Desligue notificações, automóveis e qualquer distração. Leve consigo apenas um caderno e uma caneta. Durante esse período, escreva livremente sobre seus sonhos, planos, medos e reflexões. Permita que as entrelinhas gritem: aqui estou eu, nu e cru. A ideia é gerar um espaço de descompressão criativa, onde a sua voz superior, aquela que se associa à moral dos senhores, possa acontecer sem barreiras morais externas. Para Nietzsche, o preço de criar novos valores, muitas vezes, é a incompreensão, ou mesmo a hostilidade. Enquanto o rebanho grita, isso é loucura, o verdadeiro criador aperfeiçoa seu instrumento interno. Pergunte a si mesmo: onde eu tenho me acovardado para não afrontar expectativas? Se alguém diz, você não pode, ou você está exagerando, isso pode ser sinal de que você está no alvo certo. Identifique um projeto ou ideia que você há muito acalenta,
mas ainda não ousou tornar pública. Ligue para um amigo próximo, exponha a ideia por 5 minutos e anote todas as reações sem interromper. Depois, avalie em que medidas você está buscando aplauso em vez de verdade. Se a ideia fizer sentido para você, dê o próximo passo. Compartilhe-a em uma rede social ou envie-a a alguém que, de fato, deseja ver você crescer. O desconforto de ser incompreendido é a prova viva de que você está rompendo as correntes do rebanho. Se permanecer na mediocridade, se você se permitir ser guiado apenas pelas narrativas convencionais, estude isso para ter um bom emprego, busque segurança, evite riscos. A tendência é encarar a vida como uma corrida de ratos sem questionar o propósito por trás do impulso. A procrastinação aparece quando a tarefa cotidiana não se conecta a um valor interior autêntico. Você adia porque falta algo que realmente importe. Se nunca buscar essa conexão, continuará adiando ou, na melhor das hipóteses, avançará apenas até o limite mínimo exigido pela sociedade. Isso pode trazer compensações materiais, mas jamais concederá a satisfação profunda de ter moldado seu próprio destino. Ao final, ainda que tenha conforto financeiro, há um sentimento de fiz tudo o que esperavam e nada do que precisava. Ao contrário, quando você decide encarar as sombras internas, reconhecer medos e transformar o vazio em trilhas de criação, abre caminho para desenvolver uma vontade de poder genuína. A cada passo que você dá na direção de criar valores próprios, mesmo que seja um pequeno projeto pessoal, sente-se vivo de verdade. Você não entra em guerra apenas por mais status, mas para afirmar que existe algo intransferível dentro de você. A ação deixa de ser apenas fazer para acumular riquezas e torna-se fazer como expressão de si mesmo. Esse movimento de alinhamento interno produz uma energia magnética única. Pessoas começam a notar sua autenticidade, a respeitar suas decisões e a valorizar suas convicções, ainda que discordem delas. É o poder que nasce da integridade, e esse tipo de poder atrai seguidores, colaborações e oportunidades de uma forma orgânica. Se depois de tudo isso você sente uma inquietude pulsando dentro do peito, um clique que diz, eu posso ser mais do que a média, então escreva nos comentários, eu estou pronto para criar minha própria coroa de poder. Ao fazer esse pequeno gesto, você declara a si mesmo que está disposto a encarar as próprias sombras e a não se contentar com migalhas. Se inscrever no canal não é apenas se conectar a vídeos, é assumir o compromisso público e pessoal de não se render à mediocridade. Se você realmente sente que está destinado a criar valores que ninguém ainda ousou, inscreva-se e ative o sininho. Somente se estiver pronto para caminhar por trilhas árduas, cheias de incertezas, mas que podem levá-lo a horizontes que você ainda nem imagina. Nietzsche ensinou que quem luta com monstros deve cuidar para que, no processo, não se torne um monstro. E se você olhar muito para um abismo, o abismo também olhará para você. Então, se você decide trilhar o caminho de quem deseja o poder, prepare-se para encarar abismos internos todos os dias. Mas saiba que, ao fitá-los sem medo, você se ergue mais alto do que jamais sonhou. E lembre-se, o sucesso não é para todos, porque poucas pessoas têm coragem de assumir que, às vezes, é preciso cair e sangrar para se elevar, não como mestre infalível, mas como exemplo vivo de que é possível transcender os limites impostos. Agora, a escolha é sua. Continuar aplaudindo de longe quem se eleva, ou arriscar suas próprias asas, mesmo que tremam de medo. Se for para voar, então que seja com plenitude.